Olá, queridos, paz de Cristo, uma satisfação mais uma vez estarmos juntos nesse dia, para a glória de Deus. Quero desde já externar a você minha gratidão pela sua aqui participação, pela sua audiência, pela sua colaboração. Muitos relatos tenho recebido de pessoas que estão sendo abençoadas pelo canal, pelas aulas. De alguma forma eu tenho colaborado com o crescimento espiritual de muitas pessoas que manifestam carinho, seja mediante uma curtida, um comentário, um compartilhamento ou palavras de encorajamento. Algumas pessoas até enviam para aqui o canal a sua colaboração financeira mediante depósito de Pix. Enfim, são várias e várias formas que eu tenho recebido de retorno, de feedback dos irmãos. Eu quero aqui nessa oportunidade aqui louvar a Deus por isso, agradecer a você e orar para que Deus possa de uma vez mais, né, levar esse canal para muitos lugares, para que muitas pessoas também sejam abençoadas. Desde já, minha gratidão e que Deus te abençoe muitíssimo. Tá na sua tela isso, como sempre, né? Essa legenda em vermelho, para que você seja um apoiador do canal crescendo pela palavra e que você possa aí no coração sentir o toque e abençoar com o Pix para que eu possa aqui cada vez mais aprimorar o nosso meio de comunicação. Em breve eu voltarei aqui com o nosso podcast da palavra de maneira presencial. Estou aqui alinhavando com amigos para que isso seja uma realidade concreta e avançarmos para a glória de Deus. E hoje aqui, nesse vídeo, nós estudaremos e aqui comentaremos sobre a lição publicada pela editora Central Gospel, cujo tema é esse na sua tela: Josué, o grande líder da conquista de Canaã. Josué, o grande líder da conquista de Canaã. Essa lição faz parte da revista publicada pela editora Central Gospel, ícones do Antigo Testamento ou ícones da Antiga Aliança. E nessa ocasião, lição 9, aqui trataremos de modo pontual sobre a vida desse grande homem de Deus chamado Josué. Josué, cujo nome significa salvação, salvador. É o mesmo nome correlato ao nome de Jesus, né? Yeshua no hebraico, Jesus no grego e Josué ou Jesus aqui da forma mais latinizada, para nós aqui, sempre ligando a ideia de salvação, e com certeza o livro de Josué escorre para nós, né, de maneira muito clara, esse Deus que salva, que liberta, que concede vitórias, que dá saúde. Josué é o livro das conquistas, é o livro das vitórias. O povo sai com Moisés do cativeiro egípcio, que durou 400 anos, transita, peregrino no deserto 40 anos, pós-morte de Moisés. Josué assume o cenário e passa a viver um tempo de conquistas em Canaã. Esse livro, na verdade, abarca um período de 25 anos, desde 1400 a.C. até 1375 a.C., ano em que Josué falece. Ele faleceu aos 110 anos. 110 anos. Sai aos 40, né? Passado o tempo de peregrinação, 40 anos, mais 5 anos de definição em relação à substituição de Moisés, ele assume, portanto, 25 anos aí de atuação, é o tempo que abarca esse livro. E nesse livro de Josué encontramos a ideia de fé, de obediência, que se reportam, melhor, que se desembocam, né, se desdobram em conquistas. É o livro que você não encontra derrotas, só encontra vitórias. O único caso que você tem que Josué não venceu e não estava na batalha foi quando ele invadiu a cidade de Ai, e ali por conta de pecados de Acã, e bem como também uma postura de uma forma de soberba ou de arrogância ou né, de menosprezar o adversário, houve aquela queda. Então depois de seguida ele volta, resolve o problema, resolve a situação de Acã e invade a cidade de Ai, e a conquista é o livro das conquistas, mesmo sabendo que ao final do livro, ele mesmo disse, Josué, que muitas terras ainda faltam a conquistar. Mas é um livro em que você encontra fé, obediência e conquista, até em contraponto ao livro
posterior, né, um livro posterior de Juízes, que foi um livro do fracasso, das derrotas, porque no livro de Juízes encontramos uma desobediência exacerbada, uma apostasia generalizada que desembocaram em humilhação, em opróbrio, em escravidão, em função dos povos permaneceram no tempo, né, de Juízes. Aí te mostra muito claro que quando você obedece, Deus te abençoa e você é vitorioso. Mas quando a pessoa desobedece, a consequência de fato é humilhação, é o opróbrio, é a opressão, a vergonha, né? Portanto, a melhor coisa é servir a Deus e guardar no coração a palavra de Josué, a qual mesmo disse, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão pessoal de dedicação e de uma história poderosa, pujante, que foi a história de Josué. E é essa história que nós veremos a partir de agora, Aqui na sua tela, vou avançar aqui o slide, tá aí, ó, o texto bíblico básico dessa aula encontra-se em Josué capítulo 1. E aqui eu vou gastar boa parte da nossa aula analisando esse capítulo 1, que tem um coração, um desdobramento do próprio livro como um todo. O texto áureo ressalta esse comportamento de Josué enquanto um servo fiel de Moisés. Veja que o texto diz lá em Êxodo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face. Veja que postura de posição que Moisés desfrutava na presença de Deus, tema da aula passada. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, olha só que interessante, né? Enquanto Deus estava operando poderosamente na vida de Moisés, né, o desbravador, o libertador, e Deus estava trabalhando na vida de Josué para ser um conquistador. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Olha que interessante, né? Aqui essa palavrinha-chave, né? Esse nunca se apartava, para demonstrar aqui com esse lado temporal, essa intensidade de Josué, nesse advérbio, em demonstrar de maneira muito clara que esse servidor de Moisés não foi um servidor esporádico, um servidor momentâneo, mas ele desenvolveu uma vida inteira servindo a Deus e servindo a Moisés, porque ele reconheceu que Deus havia levantado Moisés para fazer aquela grande obra, e ao final do processo, Deus também se reporta a Josué para então levantá-lo e substituir esse grande homem de Deus chamado Moisés. Mas aqui perceba que já de cara demonstra uma qualidade extraordinária de Josué em servir e servir com alegria. Vamos lá aqui avançar. O livro de Josué, conforme já comentei aqui para você na minha palavra inicial, ele versa sobre vitória da fé e da glória que Deus recebe quando o seu povo crê e obedece. Veja que interessante, né? O livro está repleto de narrativas, de conquistas, de vitórias. Essas vitórias em função da fé e obediência de Josué, e ao final do processo, quem é glorificado é o nosso Deus, que reforça e repisa a importância, né, necessária nesse relacionamento com Deus, desenvolver uma fé pujante, capaz de se demonstrar na prática, na obediência, e essa relação fé e obediência sempre se traduzem em vitórias, e o nome do Senhor é glorificado. A Bíblia diz que a fama de Josué percorreu toda a terra, né? Deus exaltou a vida dele de modo poderoso. A história de Josué, ela acabou sendo marcada por grandes desafios. Dentre eles, o maioral de todos, a conquista da terra de Canaã. Josué, um homem de fé e obediência, enfrentou muitos desafios. Dentre eles, o desafio hercúleo de conquistar a terra de Canaã, uma terra em que, de fato, habitava nela gigantes. Uma terra de cidades fortificadas, uma terra realmente que devorava os seus moradores, mas, no entanto, pela fé, os obstáculos enfrentados por Josué foram superados, porque a boa mão de Deus
prosperou na sua vida, ele desfrutou do favor do Senhor. Tanto que a verdade é que, numa fase posterior, sobretudo logo já no início, quando ele atravessa o Jordão e conquista Jericó, a primeira cidade conquistada, o texto afirma: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Que interessante, né? Veja que a cada milagre, a cada operação, a cada manifestação de Deus, o povo foi decodificando, reconhecendo que Deus era com ele e o seu nome foi exaltado, pensado como expoente nas mãos de Deus. Assim era o Senhor com Josué. Se tem uma coisa que faz diferença em nossa vida é esta: o Senhor era com Josué, o Senhor era com Abraão, o Senhor era com Isaac, com Jacó, a mão do Senhor era com José, com Moisés, agora o Senhor era com Josué, e percorria a sua fama por toda a terra, que ultrapassou a questão do povo de Israel, e os povos vizinhos já sabiam, né, da maneira como Deus operava na vida desse grande homem de Deus, Josué. Vamos lá aqui avançar. É importante a gente pensar aqui um pouco sobre a vida de Josué, mas tentando minimamente colocar essa esteira de Moisés, porque Josué, ele substituiu não qualquer pessoa, ele substituiu não uma pessoa inexpressiva, ele substituiu o grande Moisés, que foi tema da aula passada. Você pode ver aí, na verdade, o nosso vídeo sobre Moisés. Na verdade, eu tenho 2 vídeos no canal que falam sobre Moisés, você pode analisar esse grande homem de Deus, esse legislador, esse profeta, esse líder, um homem versado na ciência egípcia, é o responsável pela libertação do povo de Israel do Egito. Deus deu a ele a lei do Senhor com os seus desdobramentos. É um homem notadamente reconhecido na história do povo de Israel, um homem que Deus falava com ele face a face, não por sonhos ou revelações, mas diretamente, com uma intimidade extrema, como uma pessoa fala com um amigo. Deus falava com Moisés, que desfrutou de milagres poderosos durante a travessia do Mar Vermelho, muito antes disso, né? Até mesmo durante o processo de libertação, com o derramamento de 10 pragas no Egito. Você hoje pensa no contexto de Israel, 3 nomes sobressaem: é o nome de Abraão, o patriarca, o nome de Davi, o grande rei, e o nome de Moisés, né? A lei de Moisés, tão forte que você entra nas páginas do Novo Testamento, você se depara ali com essa dinâmica de Jesus e Moisés e Jesus, né? Tanto que o próprio João até afirma, né? A lei veio por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Jesus, de claro, supera Moisés ao largo, mas isso não quer dizer que Moisés não tenha sido uma pessoa importante. E Josué teve o privilégio de servir a Moisés durante 40 anos. Portanto, aprendeu aos pés de Moisés, viu como Deus usava esse homem de Deus e, portanto, a tarefa dele é uma tarefa difícil. Então, aqui, para poder você minimamente ver um pouco sobre Moisés, aí precisa lançar esse chão para entender em que solo Josué estava pisando. Moisés, meu servo. A expressão Moisés, servo do Senhor, não é uma expressão qualquer. Poucas pessoas na Bíblia Sagrada obtiveram esse título honorífico de servo do Senhor. O próprio Moisés, depois, mais à frente, depois de um tempo, já quase no finalzinho da sua vida, Josué, também chamado de servo do Senhor. Jesus é o servo do Senhor, né? É o servo de Jeová. Portanto, um termo que passou a ser um termo até messiânico em relação à vida do Senhor Jesus Cristo. Davi recebeu esse título. Poucas pessoas tiveram essa honra de ser chamado servo do Senhor, uma posição elevada. E a Bíblia é muito clara em mostrar a dinâmica de Moisés enquanto um homem importante, né? E veja que Moisés alcançou essa posição num cenário complicado. A sua geração, Paulo, quando se refere a ela, a sua carta aos Coríntios, ele sinaliza 5 marcas negativas que a geração de Moisés, era um povo cobiçoso, idólatra,
prostituto, que provocava, portanto, rebelde e que murmurava. Nesse ambiente aí de complicação, Deus levanta Moisés e conduz o povo para a conquista, não consegue até o final, ele morre já acampado nas campinas de Moabe, sob o Monte Nebo, e morre, e nessa esteira entra a figura de Josué. Mas, assim, Moisés é um homem muito, muito forte, que soube enfrentar problemas dificílimos em função da sua habilidade, capacidade de ouvir conselhos, conforme o próprio sogro dele, Jetro, o dera, um homem que enfrentou desafios e foi vitorioso. Servo de Moisés. O serviço de Moisés, ele recusou, veja, o palácio, porque ele foi preparado para ser, na verdade, um impossível faraó. Ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó e decidiu guiar o povo no deserto. Ele preferiu o vitupério de Cristo, conforme diz lá o texto aos Hebreus, né? E veja, nessa situação, ele nitidamente percebeu qualidades em Josué e foi de alguma forma o preparando. E Josué tinha um prazer de quando Moisés ia ao monte, ficava ao sopé do monte esperando, ficava à porta da tenda, e Josué defendia Moisés com esmero, sempre nas discussões de profetas que se levantavam, Josué ficava preocupado, porque ele sempre foi uma pessoa que esteve próximo a Moisés, serviu a Moisés de perto. E tornou-se, portanto, esse Moisés, em função de tudo, uma referência. Aqui eu quero chamar a sua atenção. Assim como fui com Moisés. A expressão assim como fui com Moisés é uma expressão de grandeza, tá? Uma expressão que demonstra uma referência de atuação. Olha só, eu vou te abençoar, eu serei contigo assim como fui com Moisés. Meu Deus do céu, que posição poderosa. Assim como fui com Moisés é porque seria algo grandioso, ao ponto de derramar 10 pragas, de abrir mar vermelho, a própria abertura do Mar Vermelho, biblicamente falando, passou a ser uma referência de livramento quando o povo estava com um problema, adversidade, algum tipo de angústia. Deus que abriu o Mar Vermelho, era uma forma de se reportar ao Deus que abre mar, para mostrar a sua grandeza. Passou a ser uma referência, assim como fui com Moisés. E após a morte de Moisés, Josué é chamado. Agora veja, enquanto vivo, Josué serviu a Moisés por praticamente 40 anos. Não foi um serviço esporádico, momentâneo, foi um estilo de vida. Serviu a Moisés durante 40 anos. E em nenhum momento Josué desejou sublevar a autoridade de Moisés. Veja, não faltaram situações de rebelião contra Moisés. A própria Midian, o próprio Arão, Datã, Coré, Abirão se levantaram contra Moisés. Josué era o capitão do exército de Moisés, de Israel. E, portanto, até poderia fazer coluio ali, fazer um motim junto com Coré, Datã, Abirão, ou até junto mesmo com Midian e Arão. No entanto, ele se afastou disso, não entrou, mesmo gozando de posição de liderança, um general, um capitão do exército, digamos assim, um exército ainda, claro, embrionário de Israel, mas ele que está à frente da batalha, ele que lutou lá contra os amalequitas, quando estava acampado em Refidim, ele reconhece e respeita, ele aguardou 40 anos. E aqui fica para mim, para você, uma lição interessante, tá? Não queira você adiantar processos, não queira você dar jeitinhos. Espere o tempo de Deus, espere o tempo de Deus. Deus, na hora apropriada, intervirá. E você vai ouvir uma promessa, assim como fui com Moisés, seria contigo. Josué esperou 40 anos para chegar o seu tempo, a sua hora, e quando o tempo chegou, não teve quem impedisse, porque Deus mesmo disse que queria abençoá-lo. Então veja aqui a chamada de Josué para substituir Moisés. O capítulo 1 ele é emblemático nessa dinâmica, porque ele revela esse operar de Deus na vida de Moisés. Veja, a primeira palavra que o texto começa aqui, é Josué, Moisés, servo do Senhor, falecera, é morto. Meu servo Moisés é morto. Aí então Deus se reporta ao Josué, servo de Moisés. Quando a Bíblia diz, Moisés, meu servo, é morto, aqui é claro, há um senso de
realidade, um senso de realidade. O fato é, com toda a grandeza de Moisés, a importância e tal, o fato é que Moisés é morto. Não dá para viver chorando o tempo todo. É preciso olhar para frente, é preciso entender que novas gerações surgem com novas propostas vinculadas a conquistas sempre pautadas na palavra de Deus, mas a vida segue, a vida avança. Cada um de nós temos um tempo. Cada um de nós temos um tempo. E nesse tempo é importante servir a Deus com alegria, mas entender e compreender que não somos eternos. Até Moisés, o servo do Senhor, também morre, né? Assim, seu corpo nem foi achado para poder ser enterrado como as pessoas normais são, né? Enfim, aí tem uma questão aqui teológica, não vou entrar no mérito, mas o fato é que Moisés morreu. E aí, o que fazer? A vida que segue, é preciso levantar a cabeça, é preciso tocar o barco. E nessa dinâmica aqui, até pelo vínculo que Josué possuía com Moisés, a proximidade, não sabemos ao certo como estava a psique, a emoção de Josué, mas Deus se reporta a ele: Josué, meu filho, seguinte, Moisés é morto, agora chegou a sua vez. Levanta-te, levanta-te, saia da passividade e comece a trilhar em direção à proatividade, porque você é líder, e liderança ela começa aqui, ó, com a mudança de mente. Essa mudança de mente se transforma em mudança de atitudes. Esse levantar aqui, ó, te prepara-te. Chegou a sua hora, chegou o seu tempo. Não dá para ficar chorando. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Você agora cabe tomar uma decisão. Levantar a cabeça, ficar de pé, né? E levanta-te, porque você irá atravessar esse Jordão. Aqui tem a ver com esse despertar dentro de Josué, de exercer a sua liderança, e a sua liderança ela passa pela ideia da mentalidade, que muda a atitude, vinculada à importância de um propósito, que é passar o Jordão, e nesse caminho aglutinar pessoas na direção do exercício da sua liderança para a glória de Deus. Levanta-te, saia da passividade e vá para a proatividade. E porque Deus vai te usar. Há um desafio para você. Passa este Jordão. Interessante, né? Aqui essa dinâmica, porque veja, Deus desperta o tom de liderança de Josué, exorta-o a levantar-se, mudar de mentalidade e agir de maneira alinhada com a posição que Deus havia colocado, estabelece um propósito para ele, atravessar o Jordão, esse atravessar o Jordão estabelece um propósito, porque antes de qualquer coisa você precisa ter propósitos na vida. Esses propósitos maiores, o maior propósito, ele é antecedido de propósitos menores que vão te preparando para poder fazer a obra de Deus com excelência, porque veja aqui, ó, passa esse Jordão vivendo com propósitos. Antes de todo Canaã, tem um Jordão para vencer. Deus não queria que Josué somente passasse o Jordão, não é somente atravessar o Jordão. Na verdade, a proposta era conquistar Canaã, mas antes da conquista de Canaã, tem um Jordão para passar. Deus tem coisas grandes para você, coisas maravilhosas. De repente, o teu problema de agora, veja, aqui não é bravata não, tá? Aqui não é coach não, é uma verdade. Nossa vida é uma preparação constante. A cada desafio, a cada problema, a cada luta, nós somos forjados, preparados, adquirimos experiências para avançarmos na direção do varão perfeito. Esse problema que você está enfrentando é uma forma de Deus utilizar para te preparar para coisas maiores. Há trocentas passagens na Bíblia na dinâmica dessa mesma linha, como por exemplo, José, vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, depois foi para a prisão, até chegar ao palácio, todo um processo aí de humilhação, para então ter condições de exercer e realizar um processo tremendo que iria salvar o povo de Israel da fome que viria sobre a terra. Então veja, não veja esse problema como um empecilho, mas como uma preparação de Deus para você. Viver com propósito é fundamental. E antes do desafio maior, tem desafios menores. Aprenda a atravessar o Jordão para saber conquistar Canaã, em nome de Jesus, né? E na dinâmica da conquista, da travessia do Jordão, não era uma tarefa sozinha, individual, uma tarefa somente pessoal. A ideia era envolver, aglutinar pessoas.
passe esse Jordão, tu e todo esse povo, a natureza inclusiva do propósito. Não é uma questão só pontual, pessoal ou individual, né? Porque os propósitos que Deus nos dá sempre envolvem pessoas. Os nossos sonhos passam por pessoas, né? Veja, não tinha a ver com Josué, tinha a ver com o povo. Tinha a ver com a promessa de Deus ao povo de Israel para conquistar a terra. Deus usa pessoas para fazer valer a sua vontade maior, né? Por exemplo, Deus usou o próprio José, Abraão, para partir dele formar um povo. Deus chamou José para partir dele salvar um povo da fome. E aqui agora Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. Agora Deus vai usar Josué para inserir Israel em Canaã. Porque a ideia de Deus não era somente libertar o povo do Egito, era fazer de Israel uma nação soberana. E uma nação soberana, ela precisa de 3 coisas: povo, lei e terra. Povo, lei e terra. O povo já existia no Egito escravizado, a lei recebera a partir de Moisés e agora é a terra Canaã. Fazer de Israel uma nação soberana. E Josué entra nessa esteira. Aqui, resumo da ópera: o teu propósito, o teu sonho não é para você aglutinar, reunir, agregar pessoas, para que essas pessoas reconheçam que Deus é o Senhor, para a glória do seu nome. Aí Deus vai e afirma com Josué: levanta-te, atravessa esse Jordão, leva contigo esse povo e eu vou te dar uma promessa: todo lugar em que você pisar, te darei. Ou seja, você vai governar, você vai liderar, você vai avançar. E para pisar tem que andar, tem que avançar. À medida que você for andando, Deus vai te consolidando enquanto vitorioso na sua presença. Você pode aí dizer amém do outro lado. E diz mais ainda: esforça-te e tem muito bom ânimo. Não pense você que nesse processo de conquista você vai ficar deitadinho na sua, na boa, e as coisas vão acontecer sem entrega, sem esforço. Não, é preciso entregar, é preciso avançar, é preciso ter estrutura, espírito de conquista, espírito de liderança, espírito de vencedor, mentalidade forte na presença de Deus. Deus é comigo, me chamou, me levantou, me deu propósito, mandou me levantar e agora está tratando da minha alma. Tira a tristeza, o abatimento, a fraqueza, a angústia, o medo. Esforça-te e tenha muito bom ânimo, seja forte e corajoso. Tenha disposição na alma, porque você vai vencer. E aí, na dinâmica da conquista, não pense você que você vai conquistar com o seu braço, com a sua força, com a sua habilidade. Elas fazem parte do processo, mas o que vai te fazer vitorioso é a boa mão de Deus. E para você atrair a mão de Deus, tem que andar de acordo com a sua palavra. Aí Deus então orienta: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Então prudentemente conduzirás e será bem sucedido. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Aqui é a ideia da palavra, de estar vinculado à palavra. Na conquista, coloque a palavra. Na conquista, coloque Deus. Na conquista, se envolva, né? Seja mergulhado pela presença e pela palavra de Deus, para que ao final do processo você reconheça que foi a boa mão do Senhor. E nessa dinâmica, proteja, blinde a sua mente, medita na lei do Senhor, né? Meditar aqui é pensar, é ruminar, é tentar buscar caminhos e estratégias de acordo com a lei, com a palavra de Deus, e não fazer a partir da sua própria força. E na dinâmica, por mais que o problema surja, se levante, não te pasmes, nem te espante, não seja dominado pelo temor e pela grandeza e importância do inimigo. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E aí você vai ver esse Deus te dar vitória. Primeiro, Deus chamou sua atenção, deu senso de realidade, encorajou a sua alma, o seu espírito, lhe deu propósito, orientou, e aqui Deus promete. Primeiro, o Senhor falou a Josué:
Não se preocupe, você ouvirá a voz de Deus. Não se preocupe, Deus falará com você. Ele vai te orientar para você desenvolver um tempo de conquista na sua presença. Falou o Senhor a Josué dizendo: Deus não está alijado, não está distanciado, separado de você. Ele está falando contigo para você levantar a cabeça, seguir em frente e vencer na presença do Senhor. Ninguém se susterá diante de ti, ou seja, os teus inimigos cairão, eles virão, se levantarão, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Né? A palavra está de pé, né? Ninguém se susterá diante de ti, porque assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aqui é a promessa constante de vitória. Que coisa tremenda! Deus dá senso de realidade a Josué, orienta a ser forte, tomar posição, levanta-te e tal, mas promete, né? Ninguém se susterá de ti, não te deixarei, não te desampararei, e digo mais, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu estou garantindo a você, diz Deus para Josué, eu estou garantindo a realização de milagres. E milagres é fazer aquilo que você não é capaz de fazer. Eu irei intervir, eu intervirei. E você vai ver a minha intervenção com milagres poderosos na tua presença, se você decidir, meditando na minha lei, não se apartar dela e tomar atitude e avançar na presença do Senhor, né? E você percebe esse Deus de vitórias nas várias passagens da Bíblia no livro de Josué. Capítulo 1. Ninguém se susterá diante de ti, como fui com Moisés, assim serei contigo. Capítulo 2. Certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, né? Uma palavra clara em relação até o reconhecimento que Raabe, a meretriz, tem em relação à conquista de Jericó por conta da presença do povo, né? Então, assim, o povo, eles voltam e confirmam, certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos. O capítulo 3 é fantástico. Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos dos filhos de Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Aqui você pode perceber, capítulo 1, Deus afirma, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. No capítulo 1 ainda, quando Josué se reporta ao povo para encorajá-lo a se preparar para atravessar o Jordão, o povo afirma, nós te obedeceremos em tudo. Se Deus foi contigo, assim como foi com Moisés. Há ali uma questão, né, de condicional. Se Deus foi contigo, como foi com Moisés, nós, assim como obedecemos a Moisés, também te obedeceremos. E Deus afirma, este dia da travessia do Jordão, né, eu vou engrandecer o teu nome diante dos olhos deles, e eles verão que assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. O capítulo número 4, naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Ou seja, Deus prometeu que seria com ele como foi com Moisés. O povo colocou enquanto elemento condicional, se Deus foi contigo como foi com Moisés. No 3, Deus afirma, eu vou te engrandecer como fiz com Moisés, e no 4 há uma constatação e cumprimento, porque o povo viu depois que passou o Jordão nas cheias, né, a abertura do Jordão, então houve uma constatação, de fato, o Senhor era com Josué, assim como foi com Moisés. E no 6, essa fama percorre, assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Que coisa maravilhosa! E essa confirmação, essa constatação começou com a travessia do Jordão. Veja, a travessia do Jordão, ela ocorreu numa fase extremamente complicada, foi na primavera, no tempo das cheias do Jordão, né? No tempo das cheias do Jordão, assim, a largura, levando em consideração que o povo estava em Gilgal eles partem para o Jordão, quase aí 13, 15 quilômetros de caminhada em direção à margem do Jordão. Né? E ali se prepara para atravessar. E a Bíblia diz que as águas pararam
pararam na cidade de Adã, mais em cima, quase 25 quilômetros acima, né? E normalmente o Jordão tem de 25 a 30 metros de largura, de travessia. E, portanto, nessa questão toda de travessia, nas cheias, um negócio assim, impossível de atravessar, quase 20 metros de profundidade. E, no entanto, naquele tempo difícil, na primavera, em que a parte, né, aí tem um pouco de geografia da Palestina, porque né, as fontes do Jordão, basicamente no Monte Hermon, quando há o tempo da primavera, há a fase de descongelar os gelos, enfim, né, e portanto, acaba enchendo o Jordão, no tempo das cheias, para atravessar, que é uma região já Gilgal, né, onde eles estavam, mais abaixo do nível do mar, então, portanto, é uma queda, o rio desce com força, desce de maneira, né, assim, volumosa, e a travessia era inimaginável, sobretudo no tempo das cheias. E foi nesse tempo difícil que Deus resolveu abençoar Josué e abrir, né, esse Jordão. Veja aqui o texto, ó, atravessa o Jordão. Atravessar numa época desfavorável, né, eles caminharam quase 15 quilômetros de Setim, onde está na campanha de Moab, em direção a Gilgal, né? E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega ou aqui da primavera. Então veja que o tempo era um tempo difícil. Aqui é interessante, né? Qual era a ordem? Né? Era que os sacerdotes fossem com a Arca da Aliança. É interessante, capítulo 3 e 4, há trocentas citações de Arca do Senhor, Arca do Concerto, Arca da Aliança, para mostrar que a travessia tem a ver com a presença de Deus e não com a capacidade do homem de alguma coisa. Né? Aí os sacerdotes ficarão, né, no meio do Jordão, as águas se abrirão e o povo passará. Depois que passar, aí cada homem da cada tribo pegaria 12 pedras para servir de memorial da travessia. Quando os sacerdotes molham o pé, colocam o pé, né, na margem do Jordão, aí a Bíblia diz, tá lá assim, ó, porém, eu vou ler aqui para você aqui o texto, para você entender aqui o texto, que é um texto aqui, ó. Na cidade, eu não botei aqui o versículo, né? Na cidade de Adã, quando eles botam o pé, as águas param na cidade de Adã, quase 19 quilômetros. Aí tem as águas pararam lá em cima. Aí, claro, as águas que já estavam estão descendo, né? Vão diminuindo. Ficou lá um monte de água lá. O milagre já tinha acontecido lá na cidade de Adã. De longe dá para ver. Até chegar onde estava o povo de Deus, né? O sacerdote em Gilgal, levou um tempo. O milagre já tinha acontecido. Só que ainda tinha um pouco de água para descer, até ficar de fato a pés enxutos. De repente você não está vendo o milagre. Mas se você der um passo, avançar, o milagre já aconteceu, só requer um pequeno tempo, né, para você de fato vivenciar a totalidade do milagre. Tá lá no texto lá, ó. E quando os levavam a arca, chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto da aliança pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Aqui é muito interessante. Os sacerdotes chegaram no meio, estavam firmes, e aqui é um trocadilho na verdade, né? Pararam firmes, assim como os sacerdotes pararam firmes, as águas também pararam firmes. As águas pararam porque eles obedeceram a ordem de Deus. Qual era a ordem? Atravessa o Jordão, leva o sacerdote com a arca, e assim como está o pé, vai parar. Quer dizer, só parou porque eles avançaram. Se não avançar, não para, entendeu? Tem que manifestar a fé. O Jordão nas cheias, transbordando, botaram o pé, e à medida que foi andando, a água parou lá na cidade de Adã, de ali quase 20 quilômetros de distância, e, portanto, o milagre aconteceu e eles atravessaram o Jordão. Levantou-se, pois, Josué, de madrugada em Sitim, e vieram até o Jordão. Né?
Aqui, veja, aqui na passagem de Josué, há toda uma construção de espírito de Josué, né? De confiança, de um homem que de fato tem essa posição de liderança na presença de Deus. Ele de madrugada levanta, aí não vou entrar aqui no mérito, né? Tem gente que quer liderar, quer ser aquilo outro, mas dorme até tarde, né? Josué tinha uma prática de levantar cedo, de madrugada. Ele lembra de madrugada, conduziu o povo até a margem do Jordão e começou então a travessia. Antes disso, né, Josué no dia anterior, ele convoca o povo à santidade. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Essa liderança que contagia, que envolve, que abraça, que abarca, que encoraja, e encoraja a santidade na presença de Deus. E profetiza: amanhã o Senhor fará maravilhas. Não fica amedrontada, assustada com o problema, não. Há um Jordão a passar, está nas cheias, mas vamos buscar a Deus. Santificai-vos, porque com certeza amanhã o Senhor fará maravilhas. Porque a travessia do Jordão, ela se compara com a travessia do Mar Vermelho. O Mar Vermelho confirmou, digamos assim, né, essa liderança de Moisés. E o Jordão confirmou a liderança de Josué. A geração que estava com Josué não viu o Mar Vermelho aberto de maneira plena. Já eles viram, né, a abertura do Jordão. E Josué convoca de maneira correta. Convoca o povo à santidade, santificai-vos. Profetiza o milagre, no dia seguinte, o Senhor fará maravilhas. Tem audiência com Deus. E disse o Senhor a Josué: amanhã eu vou te honrar, eu vou abrir o Jordão. E assim como ficou Moisés, eu serei contigo, e esse povo vai ver. Está lá em Josué 3:7. Vê o cumprimento da profecia. Passou Josué e o povo a pé enxuto. Josué 3:17, para confirmar. E por fim, é honrado pelo Senhor. E engrandeceu o Senhor Josué perante os olhos do povo de Israel. É forte, tá? Então, atravesse o seu Jordão. Aqui é o local, ao sul da cidade de Adã. Está ali, 29 quilômetros de Jericó, onde eles atravessam para depois conquistar Jericó. Época da primavera, tempo de cheia, de enchente, mais largo que o normal, de 27 a 30 metros de profundidade, mais fundo do que a média normal que se tem fora da cheia. Portanto, um tempo impossível, mas foi um tempo impossível que Deus abençoou Josué e ele atravessou o Jordão para a glória de Deus. Aí tem aqui vários milagres, dentre esse aí, né, do Jordão, também tem aqui a conquista de Canaã. Eu vou aqui acelerar porque já estamos aqui já com um bom tempo de vídeo. Eu quero aqui encerrar para você não se cansar em me ouvir. Mas a conquista de Jericó também poderosa, né? Se você pensa que pode vencer sem lutar e acredita que receberá a coroa sem qualquer batalha, você não passa de um péssimo soldado de Cristo. Aqui palavra de João Crisóstomo, que foi um patriarca importante do contexto primitivo, né? Então veja aqui, a vida cristã é de luta. Atravessou o Jordão, mas tinha agora para vencer e conquistar Jericó. A conquista de Jericó, muito difícil, uma muralha muito grande, né? Quase de 4 a 6 metros de largura, quase 10 metros de altura, e fortificada, uma cidade difícil, mas Deus deu orientação a Josué: ó, você vai conquistar, rodeia a cidade, vai 7 sacerdotes tocando a trombeta, vai também os soldados com o sacerdote, e atrás a Arca da Aliança, porque a presença de Deus tem que estar, né, constante, e circunde a cidade 6 dias, uma única vez. Uma vez por dia, durante 6 dias. E no 7º dia, dê 7 voltas. E na 7ª volta, toque a trombeta e o povo vai gritar. Aí você vai ver o milagre acontecendo. E de fato, assim fizeram. As muralhas caíram, de fato, ruíram. E hoje a arqueologia comprova isso, né? E há toda uma direção de Deus em relação à conquista. Josué pega a cidade, ninguém vai pegar nada dela.
ela vai ser queimada para o Senhor enquanto anátema, enquanto uma oferenda, como se fosse o dízimo da conquista. Entrega o dízimo, aí então avançaremos na presença de Deus. Acã não deu ouvidos, pegou para si a cunha babilônica, a capa babilônica, uma cunha de ouro e 200 ciclos de prata, e acabou provocando um problema no arraial, porque a ideia era separar, consagrar como anátema ao Senhor, e de fato uma entrega, uma dedicação total. De fato, eles cumpriram. A orientação que foi dada não tinha nada a ver com estratégia de guerra, mas o fato é que Deus mandou, aconteceu e o milagre se realizou. O livro menciona várias conquistas, a travessia do Jordão, a própria conquista de Jericó, a conquista de Ai, derrota dos reis amorreus em Gibeão, derrota dos reis do norte e do sul, capítulo 11, e aqui Jericó é uma conquista emblemática, foi a primeira. Uma estratégia divina, rodear a terra, não tinha nada a ver com relação à estratégia de guerra. Aumentar o esforço na reta final, último dia, dar 7 voltas e tocar a trombeta, fazer alarido na presença de Deus e avançar naquilo que Deus te orientou e desfrutar do milagre para a glória de Deus. E aqui, fechando a minha palavra rápida para você, tá lá. Josué não era perfeito, mas agiu com fidelidade, obedeceu ao chamado de Deus e por isso foi honrado. O texto bíblico afirma acerca de Josué: naquele dia o Senhor engrandeceu Josué diante dos olhos do povo de Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Que a boa mão de Deus também possa te confortar, te honrar e te exaltar, e que você possa enfrentar os teus Jordões da vida e atravessá-los para a glória de Deus, e sabendo que não importa se a cidade é fortificada, se há gigante na terra, se você agir de acordo com a sua palavra, você conquistará para a glória de Deus, no nome precioso do Senhor Jesus. A minha oração é que essa aula tenha sido para você uma bênção, que você tenha crescido para a glória do nome do Senhor. Um forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus, amém.